Foi. Pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro dia da Semana de Gestão Unicarioca. Hoje, na verdade, é um dia muito especial para todos nós administradores, né? É o nosso dia. Parabéns a todos vocês. Realmente nós precisamos, né, dignificar e honrar a nossa profissão. Então, não foi à toa que o professor Ricardo Nascimento Ferreira, que é o coordenador geral dos cursos, né, na área de gestão na Unicarioca, o professor Ayala Liberato Braga, meu colega, nós dois somos coordenadores adjuntos, e eu aqui que vos falo, né, a professora Ana Cristina Lotti, nós preparamos com muito amor, com muito carinho essa nossa semana de gestão para começar nessa data de hoje, né, o dia do administrador. E esse momento agora, essa 1 hora que a gente vai ter aqui nessa palestra, que foi assim, realmente nosso coração está todo aqui, né? Nós convidamos orgulhosamente 2 alunos que fizeram um trabalho assim sensacional, que realmente se dedicaram ao desenvolvimento de bons TCCs. Nós os convidamos porque a gente sabe, né, que todo final de semestre o grupo de alunos que está na reta final do curso bate uma ansiedade, né? Os nossos alunos de administração, por exemplo, né, que fazem o trabalho de conclusão de curso, ficam sempre nessa ansiedade, aí por onde eu começo, o que eu faço, né? Qual o tema? Então a gente pensou em fazer 2 momentos. Tem um hoje e nesse mesmo horário de amanhã também nós teremos outros 2 convidados para dividir com vocês um pouquinho de como foi essa experiência, né? O que o TCC, né? O que ele reverberou na sua vida e contar um pouquinho da sua experiência. Antes de eu chamar os nossos 2 ex-alunos agora já formados, né? Inclusive, o Valdeir já é nosso colega de profissão. O Valdeir já se formou há algum tempo, hoje em dia já é professor, né? Então a gente sente muito orgulho disso. Antes de chamá-lo, eu preciso passar 2 orientações gerais. Primeira, gente, durante toda a palestra, eu peço, por favor, para que todos mantenham o áudio e a câmera desligados. Isso é importante para a gente poder garantir a qualidade dessa transmissão, tá bem? Inclusive, eu vou fechar o meu áudio e a minha câmera e eu volto, né, para fazer a mediação no momento oportuno. Outra coisa, nós temos aqui no chat o Augusto, que trabalha conosco na equipe, né, do Núcleo de Gestão da Unicarioca, e ele vai estar interagindo com vocês. Dúvidas para os nossos palestrantes? Pode jogar aqui no nosso chat. E outra coisa, preencha o formulário que o Augusto vai dividir aqui com vocês. É um formulário para receber as 5 horas PAC relativo a essa palestra. Lembrando que esse formulário ele precisa ser preenchido agora, durante a palestra, tá? Então eu vou chamar, para a gente dar início, né, o Valdeir Santana. Ele foi aluno de marketing, já concluiu o curso já há uns 2 ou 3 anos, depois o Valdeir vai contar melhor para a gente. E ele fez um estudo, gente, que gerou um reboliço naquela época e continua. O Valdeir me contou que ele continua concedendo entrevistas sobre o TCC dele. Olha só que interessante. Ele investigou o processo de mudança de imagem da funkeira Valesca Popozuda. Olha só que interessante. E o Valdeir, eu sei que ele já... o TCC dele, gente, reverberou nas redes sociais. Ele deu entrevista para o jornal. A própria Valesca Popozuda mencionou nas redes sociais. Então, foi um trabalho que realmente causou, né? Então, Valdeir, muito obrigada por ter aceito o convite. De fato, é um orgulho para nós recebermos um ex-aluno tão querido, tão dedicado e agora companheiro de trabalho, de profissão. Isso é muito bacana. Agora é todo espaço, é todo seu, Valdeir. Conte para a gente como é que foi essa experiência. Obrigado. Primeiramente, boa tarde. E já peço desculpa por qualquer ruído externo, né? Porque nós estamos nesse meio da pandemia, eu moro em prédio e está todo mundo em casa hoje, então já peço desculpa por qualquer que possa acontecer. Então, eu me formei em 2005. Eu fui formando em 2005. 2015, desculpa.
há 5 anos atrás, quando eu decidi assim, fazer esse tema que teve uma repercussão muito grande que eu não esperava, né? Porque eu sempre fui um aluno muito reservado, porque naquela época eu trabalhava de madrugada, estudava pela manhã ou à tarde, então eu tentei pegar um tema que fosse fácil. E na minha cabeça, eu pensava que seria fácil fazer esse tema, porque naquela época era bem atual, né? A Valesca Popozuda naquela época estava em evidência, ela estava mostrando todo o resultado dessa mudança de imagem dela, todo o resultado que ela estava alcançando foi exatamente logo depois do sucesso do Beijinho no Ombro. Uma coisa também muito importante, que também me dificultou um pouco para poder fazer esse trabalho, foi porque eu não sou funkeiro, eu não curtia funk, né? Eu escutava, assim, como qualquer pessoa, mas ser funkeiro, ser fã da artista, eu não era. Eu conhecia o trabalho dela por conta de sempre ler muito jornal, notícias. Naquela época tinha um site Ego, que dava muitas notícias sobre a Valesca também. Então, eu acabei me interessando, mas eu vou mostrar para vocês aqui no slide, contando a trajetória da produção desse TCC, e vou também ressaltar o que me fez escolher esse tema, né? O que foi muito importante para escolher esse tema, que está totalmente ligado à universidade, não ao funk, à artista, à Valesca, né? Deixa eu só compartilhar aqui o slide com vocês. Só um minutinho. Só um minutinho. Deixa eu só compartilhar a tela aqui com vocês. Então, agora eu vou contar para vocês, falar um pouco como é que foi assim, o desenvolvimento desse TCC, o que me levou a fazer um trabalho sobre a Valesca, sobre a artista, quais foram as disciplinas do curso de marketing que me ajudaram a tomar essa decisão, tá? Então, a definição do tema do trabalho de conclusão. Teve dois fatores que teve muita importância para essa escolha. Assim, de início foi que eu estava sempre lendo as notícias, como eu falei, né? Eu estava ciente desse processo de mudança de imagem da Valdeir, seu microfone ficou mudo agora. Eu acho que alguém ativou o mudo. Gente, por favor, não mexam na configuração. Você me ouve, Valdeir? Oi, Ana, desculpa, fui eu. Tinha mais de um som aí na apresentação. Desculpa, tá? Desculpa, pessoal. Eu sem querer. Conseguem me ouvir? Sim, desculpa, tá, Conseguimos, querido? Valdeir. Você pode Desculpa, tá? voltar à apresentação. Isso, perfeito, Perdão. perfeito. Ok. Então, eu estava falando sobre a definição do tema, né? Os fatores que me fizeram escolher esse tema da Valesca, falar sobre a mudança de imagem dela, foram dois fatores. O principal não. Um deles foi que eu estava ciente desse processo de mudança de imagem dela, desse desejo que ela tinha por conta de sempre ler, né? Eu lia muitos jornais, revistas e sites. E em 2014 eu li uma matéria dela que saiu, se eu não me engano, no jornal Extra, no Extra Online, na qual ela falava que ela queria mudar a imagem dela e conquistar um novo público, né? Ampliar o público dela, que até então, naquela época, era um público mais formado por homens e pessoas de comunidade. Então,
ela queria pegar um público geral, ela queria alcançar um público geral, um público família, né? Isso ela falou em 2014. Em 2015, ela já estava colhendo os frutos dessa mudança de imagem que ela havia desejado antes. Então, que foi o período quando eu fiz o trabalho. E eu decidi fazer sobre ela porque eu achei interessante que ela planejou, ela decidiu mudar, né, reposicionar a imagem dela. E em 2015, ela já estava colhendo o resultado das estratégias que ela utilizou, né, para poder alcançar um novo público, e sim, naquela época ela havia alcançado, e hoje em dia ela é uma artista de nome, né, porque hoje em dia, se você perguntar quem conhece a Valesca Popozuda, praticamente todo mundo conhece, mesmo que hoje em dia ela esteja um pouco fora da mídia, mas o nome dela já é um nome de peso. E também a questão da assimilação com o conteúdo de disciplinas cursadas. É a questão que eu falei sobre o tema está ligado diretamente com disciplinas do meu curso de marketing na época. Eu tinha acabado de fazer duas disciplinas que eu tinha gostado muito de fazer, que era o planejamento estratégico de marketing e de comunicação e marketing estratégico. O marketing estratégico foi até com o professor Wilton, um ótimo professor da instituição. Nós fizemos um trabalho sobre reposicionamento de imagem do DOLE, no caso uma APS, uma atividade prática supervisionada, e essa atividade ela já foi um teste, né? Ela já foi um preparo para o que eu iria fazer no meu TCC, porque assim, no meu TCC eu segui praticamente o que eu fiz naquela atividade, tá? É claro que o TCC ele é mais aprofundado, você tem que entrar mais na questão teórica, você tem que argumentar um pouco mais do que a atividade prática, do que é cobrado na atividade prática supervisionada, mas essa atividade, sim, ela ajudou bastante no desenvolvimento do TCC, tá? A escolha do professor orientador. Eu lembro que, na época, em 2015, no meu último período, eu tive 3 disciplinas com a professora Maura Scherfan, e depois eu soube que ela fazia parte do grupo de professores que eram orientadores, né, de TCC, e o que eu pensei foi assim, já que eu vou ter bastante tempo com essa professora, que até então não conhecia a dona Maura, eu pensei assim, eu vou ter facilidade de tirar minhas dúvidas com ela. Então, eu falei assim, vou escolher a professora Maura, e também eu recebi várias recomendações de alunos que já tinham tido a orientação dela, e ouvi falar muito bem. Então, isso me ajudou muito a escolher o professor orientador. Então, só que tem uma questão. Esse meu pensamento de ter bastante tempo para falar com a professora foi um pensamento errado meu, tá? Porque quando eu pensava dessa forma, se eu fizesse dessa forma e ela também permitisse eu tirar as dúvidas com ela a qualquer momento, até dentro das outras disciplinas, iria atrapalhar muito o desenvolvimento do meu trabalho e também o desenvolvimento do trabalho dela, porque ela, nas outras aulas, ela não estava disponível só para mim, ela estava ali atendendo os outros alunos referente às disciplinas diferentes, não especificamente ao TCC. E quando a gente escolhe o orientador, quando a gente começa a receber a orientação, nós recebemos uns horários em um canal específico onde a gente pode fazer, né, tirar as dúvidas com o orientador, apresentar os capítulos que você já estava fazendo, receber as orientações de correção que deve ser feita. Então, existe um horário, um canal específico de comunicação para fazer isso. Então, mesmo que eu tenha escolhido a Maura por conta de achar que eu ia ter mais tempo para tirar dúvidas, eu não podia passar por cima dessa questão de horários e canal de comunicação específico para essa orientação. Mas funcionou super bem, a orientadora foi super importante no desenvolvimento, né? Eu lembro que quando eu a escolhi, eu falei com ela já me enviou um modelo de termo de aceitação, né, de orientação, e já na aula seguinte eu já levei, ela assinou, e foi um processo muito rápido de aceitação. E eu lembro que quando ela olhou o tema, ela achou bastante interessante, né? Achou o tema interessante. Eu lembro que também que ela perguntou se eu iria ter material para esse tema, o que me fez também procurar a assessoria da Valesca, porque o meu TCC ele foi um TCC de pesquisa secundária,
tá? Minha metodologia de pesquisa foi secundária. Os resultados foram pesquisados em cima de dados já expostos, tá? De pesquisas que já tinham sido feitas. Eu só tirei dúvidas com a assessoria dela para saber se tais notícias eram verídicas ou não, até porque a Valesca era um produto da mídia marrom, que é a mídia de famosos e TV. E nós sabemos que essa mídia, esse editorial, ele acaba sendo mal visto por conta de algumas notícias fake news, né? Digamos que naquela época já existia o fake news, mas não tinha essa nomenclatura, não tinha esse termo. Mas esse editorial, ele já vinha com essa imagem de muitas notícias falsas. Então, eu tive que tirar dúvidas com a assessoria dela para saber se as notícias eram verídicas ou não. Tá? Sobre o pré-projeto. Após a escolha da professora, né, da orientadora, teve a assinatura do termo de aceitação, que foi assim, um processo muito rápido. Eu recebi o e-mail num dia, no outro dia eu já levei, ela já assinou, e isso adiantou bastante. E eu, como todos vocês, como todos os alunos, todos os formandos, eu estava muito ansioso, tá? Muito ansioso. Mas, assim, o pré-projeto é uma parte muito importante do TCC, porque ali você já faz, digamos que 30% do teu TCC, você já vai se programar, você apresenta o seu cronograma, você já ali no seu pré-projeto, você determina qual vai ser o seu material de pesquisa, né? Os dados do seu referencial teórico. Consegue me escutar? Consegue me escutar? Sim, sim. Sim, é que aconteceu um ruído aqui. Então, na ocasião, eu recebi o pré-projeto no dia 10/8, tá? Que quando eu estava preparando o material para essa palestra, eu acabei encontrando, né, todos os arquivos antigos, né? Eu vi que eu ainda tenho e-mails, eu ainda tenho o meu, como é que se diz? Uma folha de caderno onde eu fiz mais ou menos um desenho o que eu iria estudar ou não, do que eu iria apresentar ou não. Eu ainda tenho isso tudo guardado, e já se passaram-se 5 anos, né? Então, o pré-projeto eu fiz no dia 10, e no dia 16, eu recebi, assim, a orientação do pré-projeto no dia 10, e no dia 16 eu já enviei ele pronto para a avaliação da orientadora, e no qual já foi aprovado, assim, com poucas ressalvas. Algumas coisas que eu deveria corrigir ali, até questão de algumas palavras, porque é normal o erro. O erro, quando a gente erra, a gente está tendo a possibilidade de aprender. Então, não tenho essa preocupação de eu vou apresentar o pré-projeto para a orientadora, mas eu acho que está errado. Então, a orientação ela serve para isso, para te apontar onde você pode melhorar, indicar alguns erros ou não. Tá? Então, assim, o pré-projeto ele foi aprovado assim, bem rápido. Sabe? Oi, estão me ouvindo? Processo de desenvolvimento. Olha, desculpa te cortar, mas tem... Oi? Está ouvindo? Desculpa te cortar, mas tem um rapaz que ele disse que ele é deficiente auditivo e ele está precisando da legenda. Alô? Oi? Tá falando? No chat tem um rapaz que disse que ele é deficiente. Oi, Caroline, tudo bem? Você nos ouve? Tudo bem. Sim, estou ouvindo. Você está interagindo com a gente ou... Não, sim, Seu áudio com tá você aberto. mesmo. Pode falar. Digita no chat que fica melhor, tá? Não, porque tem um rapaz que é deficiente auditivo, ele disse que está precisando da legenda para poder conseguir entender o que ele está falando. Tá lá no chat. Carol, eu ativei a legenda, porém, ela é em inglês. Eu vou responder o aluno aqui no chat, tá? Gente, eu vou pedir para que realmente a nossa interação seja através do chat, tá? Para não interromper a palestra. Eu vou respondê-lo. Eu ativei a legenda, porém ela é em inglês, tá? Tá bom, então, desculpa. Não, por nada. Voltando a falar aqui sobre o processo de desenvolvimento, gente, eu estou falando um pouquinho mais rápido para poder dar espaço para o próximo ex-aluno que vai falar com vocês também. Então,
como eu falei com relação ao pré-projeto, ele representa cerca de 20% ou 30% do TCC, porque algumas coisas, alguns tópicos desse pré-projeto você vai poder reaproveitar ali no seu TCC. No caso, a introdução, né? O resumo, a sua metodologia. Então, isso já é 20% a 30% do teu TCC, tá? Na questão do referencial teórico, dentro do meu tema estudado, eu identifiquei que os tópicos conceituais que deveriam ser apresentados nesse referencial teórico eram totalmente ligados a essa questão de reposicionamento de imagem, reposicionamento de marca, né? Então, os tópicos para esse referencial teórico que eu selecionei na época foi marketing, mercado, segmentação, marca, posicionamento e reposicionamento. Por que eu escolhi esses tópicos? Porque o objetivo do estudo foi mostrar que o reposicionamento de imagem da Valesca foi positivo para uma nova aceitação, a aceitação de um novo público-alvo dela, né? Então, você vê que todos esses tópicos estão ligados a esse tema, tá? No referencial teórico, é a parte onde você vai buscar publicações, tá? de filósofos teóricos que já tenham falado sobre esses conceitos, tá? E você vai utilizar para você argumentar sobre o seu trabalho e também combater argumentações sobre esses conceitos, tá? No processo de desenvolvimento também, sobre o estudo de caso, como eu falei, a minha pesquisa foi de forma secundária, tá? Eu utilizei dados que já estavam expostos na grande mídia, mas eu precisei, sim, recorrer à assessoria de imprensa da cantora para poder saber se aquelas notícias eram verídicas ou não, como eu falei anteriormente, tá? Para não perder o foco, né, eu dividi o estudo de caso em 4 capítulos. Como o tema é um tema muito amplo e até era um tema popular, eu tive que delimitar esse meu tema, tá? Eu foquei no processo de mudança de imagem dela, tá? De reposicionamento de imagem, mas eu foquei nas ferramentas que ela utilizou para poder alcançar esse reposicionamento, tá? Então, eu dividi o estudo de caso em 4 partes, 4 capítulos, que foi a apresentação do estudo de caso, do objeto de estudo, que era a cantora, a Valesca Popozuda. Depois eu fiz um capítulo mostrando a problematização, tá? Que foi a necessidade do reposicionamento de imagem dela, que nesse caso foi a entrada de novos concorrentes, né? Porque o funk naquela época estava em alta. Nós temos aí a Anitta, que entrou naquela época, ela estava crescendo, e hoje em dia ela é a maior artista do gênero, né? Nós também tínhamos artistas que estavam em alta na época, que hoje em dia também já não estão mais. Então, foi a questão da necessidade do reposicionamento de imagem dela, e fora que o gênero estava crescendo bastante no país e alcançando um novo público. E nós sabemos que a Valesca Popozuda, anterior a isso, a música dela era voltada para um público adulto, era voltado mais para homens, pessoas de comunidade, então o público-alvo dela era um pouco fechado, e ela iria acabar perdendo uma parte desse mercado que estava crescendo bastante, tá? Então, a necessidade de reposicionamento de imagem dela foi por conta disso. Teve a identificação, o outro capítulo foi a identificação das estratégias de marketing que foram utilizadas por ela. Falando nisso, essas estratégias, eu tenho um artigo resumido no portal administradores.com, falando sobre as 5 estratégias de marketing utilizadas no reposicionamento de imagem da Valesca Popozuda. Também foi publicado na época, ficou em destaque no portal durante um dia inteiro, foi uma das notícias mais visitadas naquele período, um artigo mais visitado naquele período, que mostra, resumidamente, as 5 estratégias aplicadas no reposicionamento de imagem dela. E o texto é totalmente meu, tá? Que é baseado no resultado do TCC, do trabalho, tá? E o análise de resultados positivos alcançados pela cantora. Tá? Vocês veem que eu não perdi o foco, mesmo sendo um assunto amplo, né? Uma artista que tem nome, que eu poderia ter desviado de alguma forma, ter até a ideia de apresentar uma coisa e ter apresentado outra, mas eu alinhei ali o que eu precisava apresentar por conta que o TCC ele tem que ser direcionado ao meio acadêmico. O seu trabalho, você tem que mostrar o porquê que aquele seu trabalho, aquele seu estudo, aquela sua pesquisa é importante para o meio acadêmico,
e, no caso, para a gestão, como a gente está falando hoje aqui, tá? O reposicionamento de marca, de imagem, isso faz parte da gestão, tá? A defesa do estudo. Eu lembro que esse dia estava bastante calor. Antigamente, eu não sei se continua assim, né? Porque eu já saí da Unicarioca há 5 anos. A defesa do meu estudo foi feita numa apresentação de banners. Nós ficamos uma manhã inteira defendendo o nosso trabalho ali. De início, a gente acaba defendendo para as pessoas que estavam visitando, né, esse evento dos TCCs, e depois vinha as bancas examinadoras, que a gente não sabia quem eram os professores responsáveis por avaliar o seu TCC, mas nós recebíamos diferentes grupos de professores no qual a gente tinha que defender o trabalho, ou seja, eu passei uma manhã inteira defendendo esse trabalho. Como a coordenadora falou também, eu continuo defendendo até hoje, porque já se passaram 5 anos, e eu acabo sempre conversando sobre isso, e mostrando e voltando a falar. Depois dessa defesa do estudo na Unicarioca, eu dei bastante entrevistas falando sobre o reposicionamento de imagem da Valesca, né, tanto para sites, tanto para canais do YouTube. E eu precisei continuar defendendo, né, esse trabalho. Então, praticamente, já estava na ponta da língua. Muitas pessoas têm medo da defesa do estudo, mas quando você prepara o seu estudo, capítulo por capítulo, você sabe o que você escreveu ali, você já vai estar na sua cabeça, tá? O que você vai defender. Então, se você mesmo preparou o seu estudo, você sabe exatamente o que está escrito ali, não tem mistério na defesa do estudo, não, tá? Você só vai passar o que você escreveu ali, mas você vai passar de acordo com o que a banca te perguntar, você vai fazer um breve resumo e a banca vai começar a te fazer perguntas, então você vai estar preparado. Se você fez o trabalho, sabe o que está escrito, você vai estar super preparado para responder. A banca não tem mistério, bate o nervosismo, que é comum, mas não tem mistério. E a repercussão do estudo, como eu falei, esse estudo foi, na época, em 2015, teve uma grande repercussão. Mas por que teve uma grande repercussão? Durante todo o desenvolvimento, eu tive contato com a assessoria de imprensa da cantora. E eles já falavam comigo, assim que estiver pronto, manda a cópia para a gente. Aí eu mandei a cópia para eles, antes da aprovação. Aí a assessoria já me perguntou se eu havia sido aprovado, mas eu não tinha nem defendido o trabalho ainda. Depois eu falei com ela, depois que eu recebi a aprovação, eu fui aprovado, falei assim, fui aprovado. Aí perguntaram a nota, eu falei assim, nota 10, foi a nota máxima. Aí, quando eu fui ver, no dia seguinte, já estavam em vários sites, porque eu acho que a assessoria acabou divulgando, né? O primeiro foi o Fuxico, que foi uma surpresa, e o assunto ficou em destaque na página inicial do site Terra, né? Do portal. E, logo depois, vários sites começaram a replicar. A própria Valesca publicou nas redes sociais dela. Já essa segunda foto aqui foi do Instagram, na época, foi ela já com um livro, que eu vou falar mais à frente aqui. Porque o TCC ele se tornou um livro, tá? Então, vários sites replicaram a notícia do Fuxico. Alguns fizeram contato comigo, eu dei novas entrevistas para outros, mas a maioria replicou a notícia do Fuxico. E o livro? O TCC, eu acabei fazendo o livro com a repercussão, como produção independente, através da editora Perse, e ele ficou à venda por um período, só que hoje em dia ele não é mais vendido por conta que o empresário dela pediu para eu parar a venda, porque até então a autorização foi por conta somente do trabalho, mas eu logo descobri o porquê que eles me proibiram de fazer a venda, por conta que a própria Valesca lançou um livro logo no ano seguinte pela editora Record. Tá? O livro do TCC se chama Do Popozão ao Ombro. O primeiro, que é o que está atrás, que ela está de vestido maior, é o TCC completo, com referencial ao teórico, e essa segunda edição, que está na frente, ele fala somente sobre o estudo de caso, tá? Que tirando a parte mais acadêmica, a parte mais teórica, é mais o estudo de caso da cantora de forma resumida, tá?
e referência para outros alunos. Para minha surpresa, depois de muito tempo do trabalho feito, defendido, das entrevistas terem diminuído a repercussão, no caso, esse aluno, Tobias, ele é lá de Santa Catarina, não, do Rio Grande do Sul. Ele estava se formando pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele fez contato comigo pelo LinkedIn, pedindo o meu trabalho para ele poder utilizar como referência. E ele fez o TCC dele, falando, no caso, sobre a Ludmilla, essa Ludmilla cantora. Aí a gente pode pensar assim, o tema é praticamente o mesmo, né? Mas é bastante interessante porque quando ele fez esse estudo, já tinha passado alguns anos do meu estudo. Então, muita coisa muda. Ainda mais é o que a gente está vivendo nessa era digital, onde é bastante dinâmico, tudo muda a todo momento, muito rápido. Então, eu acredito que o trabalho dele, que eu ainda não tive acesso, o trabalho dele tenha muito mais coisas novas, entendeu? Do que o meu trabalho. O meu trabalho foi feito em 2015. O dele, se eu não me engano, foi 2018, que já faz tempinho também que ele fez contato comigo. E ele foi aprovado também, o TCC dele, e ele fez contato comigo, falou das referências que ele fez ao meu trabalho, e foi muito bacana. E logo depois, também, na própria Unicarioca, o aluno Ian, ele fez um trabalho também, e ele deu uma entrevista para o Jornal Extra, mas no caso ele fez sobre a Anitta. Ele deu uma entrevista para o Jornal Extra dizendo que a ideia do trabalho dele foi saber que já tinha um aluno que tinha feito um trabalho sobre a Valesca. Depois nós até conversamos um pouco sobre isso por meio do Facebook, mas acabamos perdendo o contato. E o Ian, ele, se eu não me engano, ele se formou ano passado, ano retrasado, eu não lembro bem. Mas ele também utilizou o estudo como referência, tá? Então... Excelente, Valdeir. Nossa, que maravilha. E o que é mais interessante, né? Você, além de ter contado a sua trajetória, o trabalho que você fez, inclusive com bastante riqueza de detalhes, você trouxe o fazer da ciência, né? Porque, na realidade, o foco, né, do TCC, na verdade, é que ele reverbere, né? Que ele abra portas para a sua carreira, né? Para a sua vida profissional. E, né? Todo esse rigor metodológico, né, que é pedido para a elaboração de um trabalho acadêmico, objetiva oportunizar, né, o ingresso de outros alunos, de futuros pesquisadores, para continuar o estudo feito. Então, achei muito bacana. Bom, primeiro, né, o fato de você ter, inclusive, escrito livro, artigo científico, né, a partir do seu TCC, isso é maravilhoso, é o sonho nosso, né, sonho dos professores é isso, e que inspirou outros trabalhos, né? Isso é muito bacana. Valdeir, sim, muito obrigada pela sua apresentação. Eu peço para você continuar aqui conosco, tá? Que a gente vai abrir para perguntas no final, tá? Mais próximo ao final. Mas antes de eu convidar o João Pedro para também relatar aqui, trazer a trajetória dele a respeito do TCC, eu vi que o professor Ricardo Ferreira pediu para falar. Já até cumprimentou, por isso que eu baixei a mão. Ele acabou servindo de inspiração para os outros. Então, é só para complementar em relação a isso. A importância que vocês têm dentro do processo e nem sabem quanto repercute nos demais. Hoje você está sendo inspiração de novo para essas pessoas que estão assistindo. Parabéns. Muito bom. Valdeir, eu peço só para você deixar de compartilhar a sua tela, tá? Porque a gente está vendo ainda o seu... só clicar ali nos 3 pontinhos e aí deixar de compartilhar. Tá? Enquanto isso, gente, eu quero convidar aqui o Hugo de Carvalho. Na verdade, não está só o Hugo, a Mara também, a Mara Novaes também está aqui, ligada, né? E eles fazem parte da Carioca Júnior, que é a empresa júnior da Unicarioca, e eles estão aqui hoje para apresentar para vocês, aproveitar também essa oportunidade, né?
e compartilhar com vocês a respeito desse projeto tão bacana e divulgar, né? Divulgar que se trata de um projeto aberto, né? Quem tem interesse pode sim contribuir, tá bem? Então eu passo a palavra agora para o Hugo. Oi, Hugo. Boa tarde. Seja muito bem-vindo. Pode ligar sua câmera, tá? Tudo ótimo, todos me ouvem? Sim. Primeiramente, feliz Dia do Administrador a todos, tá? Aqui é o Hugo de Carvalho, diretor de marketing da Carioca Júnior, a empresa júnior da Unicarioca, na área de gestão e tecnologia. E eu espero que esteja tudo muito bem com vocês, espero que vocês estejam curtindo o evento. E a gente veio hoje pensando em trazer um conteúdo de alta relevância, não só para o TCC de vocês, como para a vida pessoal e acadêmica, que a gente utiliza muito no nosso projeto e a gente quer compartilhar com vocês. No dia 9, a gente vai falar de soft skill, envolvendo questão de inteligência emocional, e amanhã, no dia 10, a gente vai falar de gestão ágil. E para quem vai realizar o plano de negócio, como o TCC, esses 2 itens valem muito a pena ser citados. E vai ser uma apresentação bem rápida, 10 minutinhos. A gente não vai conseguir abordar completamente os temas, né, dentro desse assunto. Mas vamos reunir essas habilidades bem importantes para o profissional de gestão no cenário atual. E nós vamos indicar livros e páginas no final, para quem quiser se aprofundar mais nesse assunto. E podemos dizer que soft skill é basicamente a sua capacidade, né, de lidar com outros seres humanos e aquele trabalho em grupo do seu dia a dia, gerenciar pessoas nos seus projetos pessoais, como aniversário, uma festa, um emprego. E o próprio mercado já percebeu que tem muita vantagem estratégica em contratar pessoa que tenha soft skill desenvolvido, né? Como, por exemplo, para uma equipe entregar um resultado esperado, tem que ter um bom relacionamento entre os colegas, né? Isso é essencial. E para quem assistiu a nossa palestra no Unicarreiras, nós trouxemos um dado do G1, que 9 em cada 10 profissionais são contratados pelo perfil técnico e demitidos pelo perfil comportamental, o que mostra ainda mais a relevância disso para o mercado. Daniel Goleman é um especialista em inteligência emocional e ele afirma que soft skill é a capacidade de lidar com os outros e as suas próprias emoções. O livro dele detalha bem esse assunto, realizando uma análise bem interessante do nosso cérebro, entendendo para que servem as emoções, como foi a evolução do nosso cérebro e como funciona a anatomia do processo emocional, que ele trata em 16 capítulos que vão mudar a sua forma de pensar, tanto racional como emocionalmente. E assim, a conclusão que a gente pode chegar é que desenvolver soft skill hoje em dia tornou-se essencial para você sobreviver no mercado, seja você profissional de carteira assinada, empreendedor ou freelancer, já que nenhum ser humano gosta, né, de lidar com seres humanos que não sabem lidar com outros seres humanos. E a gente trouxe aqui 4 exemplos práticos de soft skill para vocês utilizarem na parte de RH do TCC de vocês ou na vida mesmo. E o primeiro exemplo é a colaboração e o trabalho em equipe, né? Colaborar, afinal, é saber trabalhar em equipe e ouvir a opinião do outro, por mais que ele discorde de você. E assim você consegue chegar a um denominador comum, uma escolha melhor que vai levar em conta o ponto de vista de toda a sua equipe. Na Carioca Júnior, por exemplo, a gente toma decisões sempre com 2 ou 3 membros, né? Uma vez que a gente acredita que a colaboração é um processo-chave para o nosso sucesso e também para qualquer empresa. O segundo ponto de soft skill é a flexibilidade e adaptabilidade. Nesse contexto de mudança constante nas empresas, né, até por causa da pandemia, a gente precisa estar preparado para a quebra de planejamento e se reinventar. Na nossa empresa júnior, quando algo não segue conforme o combinado e o alinhamento, que via de regra é o que acontece, logo a gente se replaneja para poder se preparar para a próxima ação. Já como terceiro item, a gente tem a priorização e a autonomia. Isso vale muito a pena, assim, para você se organizar para o projeto do TCC de vocês. É muito importante você entender as demandas do dia a dia, que só vai aumentar quando o TCC terminar, vai ter a pós, enfim. Você precisa saber priorizar as atividades mais importantes sem necessariamente ser cobrado por alguém, por um superior. E na Carioca Júnior a gente utiliza, né, o Trello para organizar essa nossa demanda, enfim. Vale até a pena fazer um paralelo, que amanhã a gente vai estar falando um pouco mais sobre essa questão, né, da nossa gestão, como que funciona. E por último,
a gente indica vocês procurarem sobre a comunicação e a expressão, que aborda até uma coisa engraçada, porque a gente vive num mundo dominado pela comunicação e a gente precisa aprender isso. E justamente por a gente se comunicar o tempo todo, é necessário a gente aprender a se expressar, porque se expressar de forma clara, sem alteração, é bem importante. E na nossa J, numa empresa júnior qualquer, você precisa negociar, pedir informação e convidar pessoas para participar de eventos o tempo inteiro. São tarefas bem constantes. E, bem, resumidamente, é isso. Essas são as soft skills mais predominantes na nossa realidade. E para quem deseja se aprofundar nesse assunto, que é extremamente recomendável, fica a indicação do livro que a gente citou, né, do Daniel Goleman. Na Amazon ele custa entre 30 a 50 reais e vale muito a pena o tempo e o dinheiro investido. E é um dos livros que você pode fazer uma citação no seu TCC. E sugerimos que você assista, né, a resenha desse livro por um canal no YouTube, que a nossa equipe vai mandar no chat para vocês. E a gravação, né, todos os links de indicações de livros, vai estar na nossa página no YouTube quando esse vídeo for para o ar. E a gente também, para finalizar, a gente vai indicar algumas instituições que falam sobre esse assunto, né, produzem conteúdo de alta relevância para quem quer uma dose diária de conhecimento nessa parte de inteligência emocional, que é o Instituto de Engenharia e Gestão, o Clube da Fala, que tem cursos de oratória, né, para quem deseja aprender, o próprio Sebrae, que assim, é impressionante a quantidade de material ali para inteligência emocional, e a Stone, né? A marca Stone, ela também disponibiliza uma boa quantidade de conteúdo nessa área. E nós sugerimos fortemente que vocês sigam as páginas dessas empresas e, se tiverem condições, invistam em cursos de oratória, busquem entender melhor sobre como melhorar suas soft skills e tornar sua inteligência emocional digna de um monge, né? E é isso, gente. Hugo, muito obrigada, Hugo. Excelentes insights, excelentes indicações, muito bacana mesmo. E eu quero aqui, né, em nome da nossa equipe de coordenação dos cursos na área de gestão, né, em nome do professor Ricardo, em nome do professor Ayala, dizer que realmente nós temos muito orgulho da Carioca Júnior, muito orgulho desses alunos, que são alunos que quiseram, né, sair da questão de teoria, de atividades apenas em sala de aula e querem empreender, né? A gente, inclusive, divulgou há 1 a 2 semanas atrás, no AVA, né, da comunidade dos cursos da área de gestão, que a Carioca Júnior estava, né, com processo seletivo para inclusão de novos membros, né? Se trata de um trabalho muito bacana e que aqui no nosso chat o Hugo e a Tamara vão divulgar canal no YouTube, no LinkedIn, no Facebook, enfim, as redes sociais e os pontos de contato. Se você tem interesse em se juntar a essa equipe da Carioca Júnior, entre em contato com eles. É um trabalho que faz, sim, uma grande diferença no seu currículo e na sua iniciação profissional. Eu lembro que quando eu era aluna, lá em 2000 bolinha, no sul do país, eu fiz parte da empresa júnior da minha faculdade, e eu e os outros, né, a gente tinha um grupo de 7 alunos, né, que durante 2 anos fomos voluntários e fizemos um processo assim de consultoria para pequenas, médias e microempresas, né? Foi uma experiência muito rica. Eu tenho colegas, né, que hoje inclusive estão fazendo carreira internacional em multinacionais e começou lá na empresa júnior. Então o convite ele está feito, faça contato com eles, tá bem? Agora, gente, eu quero convidar o João Pedro Ribeiro. O João, ele fez um trabalho fabuloso. Eu sou meio suspeita porque ele foi me orientando, né? Ele concluiu o trabalho, né, semestre, 1 ou 2 semestres atrás. E o João, ele fez um estudo de caso em que ele atuou como um consultor. Você vê que, né, que complementariedade com o que a gente estava falando agora, né, da empresa júnior. O João, ele era estagiário, ele vai falar melhor, mas ele era estagiário de uma empresa na área de turismo, de receptivo turístico aqui na cidade do Rio de Janeiro. E, claro, ele tinha, né, tem aspirações, né, à progressão na carreira. Então, ele
atuou como se fosse um consultor, facilitando a elaboração de um planejamento estratégico completo, inclusive até chegar no plano de ação para a empresa que até então ele trabalhava. João, agora eu passo a palavra para você. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E agora o espaço é todo seu. Vamos ouvi-lo. Antes de mais nada, eu queria agradecer a você, professora, por ter feito esse convite para mim. Pode parecer um pouco novo ainda, porque eu me formei no final do ano passado, né, em 2019.2, e eu relembrei toda a minha trajetória na faculdade, então isso foi muito gratificante para mim. Então eu queria agradecer a você e agradecer também ao Valdair, que o co-palestrante, né, junto comigo, que nos mostrou também a sua vivência e nos agregou muito nessa palestra. Então, vou começar falando sobre a minha trajetória na Unicarioca, né? Eu comecei na Unicarioca antes de entrar no curso de administração. Antes eu fazia o curso da ciência da computação, aí mesmo na Unicarioca. Mas só que a partir de um determinado momento, eu entrei num jovem aprendiz na parte administrativa de uma grande empresa. E a partir daí, eu me apaixonei pelo serviço da administração, que a administração propôs para mim naquele momento da minha vida. E aí, a partir de então, no 4º semestre da ciência da computação, cheguei na metade, né, do curso, eu sentei e refleti sobre se era isso que eu queria para a minha vida ou não. Então, eu ingressei no curso de administração em 2016.1, na Unicarioca ainda, e eu comecei a estudar toda a parte administrativa das empresas, né? Todas as matérias, eu relia toda a minha formação, né? E eu não fazia ideia do que eu falaria no TCC, né? Porque a gente chega num determinado momento, parece que é uma loucura quando vai chegando, 6º, 7º, 8º período, e assim, eu não sabia mesmo do que eu ia falar, né? Aí, basicamente, no 7º período, 6º, 7º período, eu comecei a ver as minhas preferências, a ver o que eu gostava de estudar, o que eu gostava de pesquisar, e foi quando uma professora apareceu na minha vida, né? Parece que tudo conspirava para que isso acontecesse. Essa professora dava matéria de estratégia empresarial, também dava deixa eu só pegar a colinha aqui, simulação empresarial e gestão de projetos. E aí, no 7º período, né, naquela correria de achar não professor, porque já estava chegando no último período, eu não queria fazer tudo em cima do laço, porque na minha época não tinha o pré-projeto, como o Valdair ele conseguiu ter na época da graduação dele. Então, na minha época, era só o TCC no último período. Então, eu teria um pouco tempo para poder montar o meu trabalho, né? E aí, no 7º período, eu já estava fazendo um estágio numa empresa que é de médio porte aqui do Rio de Janeiro, uma empresa de turismo, a Rio 40 Graus Turismo Receptivo. E lá é uma empresa de pequeno porte, mas eu tive acesso a todos os setores da empresa e tive um contato direto com o sócio que era o dono da empresa. Então, sentando com a professora Ana Lotte, né, eu não sabia o que fazer, qual tema pesquisar, mas já sabia um caminho que eu queria fazer sobre algo relacionado à estratégia, algo relacionado à gestão de projetos. E aí foi quando ela me disse: pô, João, por que você não tenta convencer o sócio da sua empresa, o seu chefe, a fazer um projeto sobre a empresa, né? Apresentar a empresa. E aí foi quando eu sentei e conversei com ele, né? Foi assim, no 7º período, por isso é importante a gente já maturar isso na nossa mente, de achar o professor antes do TCC bater na porta no último período, né? É importante a gente já vislumbrar um professor que a gente acha que é bom na matéria que a gente quer fazer, sobre qual segmento a gente quer seguir, quais professores da área podem nos ajudar no TCC.
E aí foi quando ele aceitou esse meu projeto de falar sobre a empresa, e foi quando eu comecei a me debruçar sobre livros, sobre pesquisas. A minha pesquisa não foi secundária, como do Valdair, a minha pesquisa foi qualitativa, de estudo de caso. Eu tive que debruçar sobre toda a história da empresa, sobre todos os números que a empresa trazia durante 10 anos de fundação, e também sobre a base que eu teria, né? Toda a parte teórica que eu teria que seguir para que eu pudesse entregar um trabalho bom para que eu pudesse passar, né? Antes eu pensava só em fazer um trabalho para poder passar e acabar a minha dor de cabeça. Mas a partir do momento em que eu comecei a me debruçar no trabalho, me debruçar nos livros, me debruçar no estudo da empresa, foi onde eu me encontrei. Foi onde que eu falei assim, é o caminho que o João tem que seguir, é o caminho que o João vai ficar feliz em trilhar na vida dele. E aí, o primeiro passo foi pensar em todos os assuntos sobre a empresa em que eu me sentia confortável e que a professora pudesse me auxiliar num projeto, né? Então, o que a gente decidiu foi que eu fizesse um planejamento estratégico para essa empresa, com metas, objetivos, com missão, visão, valores, com as 5 forças de Porter. E a gente foi começando a conversar ainda no 7º período, porque ela não poderia me ajudar, né, no 7º período, e até porque ela estava orientando outros alunos e estava na correria também das apresentações. E aí eu fui começando a escrever sozinho, né, passo a passo, do meu jeito. E foi quando, a partir do momento que ela pôde me abraçar, né, abraçar o meu projeto, que a gente começou a trocar mensagens, a trocar e-mails mesmo sobre esse meu trabalho, né? Eu lembro que no primeiro capítulo que eu fiz, a minha folha estava em azul, né? Era branca e a minha caneta era azul. Quando eu entreguei para a professora, eu falei, olha aqui, professora, toma. E ela, numa forma mais carinhosa, ela falou, olha, João, eu gosto muito de escrever, fica tranquilo com isso. Aí eu falei, não, tudo bem, para mim estava perfeito esse capítulo, né? Quando a minha folha voltou, ela voltou de outra cor, ela voltou toda vermelha. E aí foi um baque para mim, porque eu achei que eu já estava caminhando, conseguia caminhar, né? Mas aí, só para deixar claro que, assim, vai ter vezes que vocês vão pensar alguma coisa, vão ter dificuldades em alguns assuntos no seu TCC, mas não é problema nenhum. O professor está ali para te apoiar, o professor está ali para te orientar, e você não vai sair no prejuízo, você não vai sair triste com essa cor de caneta que vai aparecer na sua folha, literalmente, né? E aí foi começando a maturar o meu projeto, eu indo de encontro na minha empresa, que eu ia todo dia, conversava com o meu gerente, mas só que ele não era tão flexível assim em determinados assuntos, e eu, com todo o meu jeito, eu fui estudando, mostrando para a professora o que eu queria, e ela mostrando também as ideias dela. A gente foi convencendo e mostrando para o gerente que aquilo seria o melhor caminho para a empresa. Era um legado que eu queria deixar para a empresa, não só para a minha construção própria, né? E, assim, falando mais do meu projeto, eu comecei pela parte teórica. Eu falei sobre os ambientes organizacionais da empresa, o externo, o interno, falei sobre as 5 forças de Porter, falei sobre a análise SWOT, e quando a gente se deparou com a missão, visão, valores da empresa, a gente viu que essa missão estava bastante deficiente e coerente com os dias atuais. Então, o que a gente fez, né? No meu projeto que a gente começou a fazer, a gente reformulou toda a missão, visão, valor da empresa, que estava meio crua, até por questão do meu chefe não ser tão
aberto à área e não ter um estudo capacitado para tal criação, né, da missão Visão Valores. E aí a gente foi conseguindo demonstrar isso para ele, e ele abraçou de uma forma que eu não esperava, né? E o trabalho foi caminhando, assim, com dificuldade, teve dificuldade, mas só que o que me surpreendeu foi o fato de ser uma coisa assim que ficou no meu dia a dia, né? Eu sentava, até mesmo pela facilidade de no último período ter poucas matérias, então eu sentava na faculdade, eu sentava dentro de casa, escrevia, apagava, rabiscava minha folha, e eu tinha uma meta para mim, né? Eu não sei se vocês vão seguir, querem seguir, porque assim, eu tinha uma meta de fazer o meu TCC de segunda a sexta, porque o final de semana eu queria ficar tranquilo, né? Para não ocupar também a mente todo o final de semana, toda a semana, e isso te deixar bastante frustrado por você não encontrar seus familiares, não encontrar seus amigos. Então, eu fiz todo um planejamento antes mesmo de eu falar com minha professora, né, minha orientadora. Fiz todo um planejamento do que eu deveria fazer para que só de segunda a sexta eu conseguisse fazer o meu projeto. E graças a Deus eu consegui, e assim, foi difícil, mas só que ele passou a viver junto comigo, né? A Folha passou a viver junto comigo, o computador, os livros que eu busquei pela internet, os trabalhos que eu busquei também pelas pesquisas, e isso fez parte do meu dia a dia, né? Eu fiz a defesa do TCC num momento diferente da minha vida, eu não esperava passar o que eu passei durante o TCC. Eu estava nessa empresa, nessa agência de turismo, eu recebi uma outra proposta de uma outra empresa mais vantajosa para mim, mais vantajosa para minha carreira, e aquele turbilhão de emoções fez parte da minha vida na semana da apresentação. Na semana da apresentação, eu fiquei bastante baqueado com esse processo de mudança de empresa, né? Mas mesmo assim, eu defendi o TCC, eu voltei na empresa, na agência, eu sentei com o meu gerente, eu conversei com ele, mostrei todo o meu trabalho, mostrei todo o projeto, que nada mais foi do que uma ajuda para ele, né? Um trabalho que pôde dar um norte para ele para o que ia vir no futuro. E eu fico muito agradecido a ele, porque mesmo de longe eu percebo que algumas coisas mudaram, algumas coisas ele tomou para si do meu projeto. Eu acompanho de longe pelas redes sociais, eu tenho contato com alguns colegas de trabalho, e ele está mudando coisas que eu vi e que eu escrevi no meu trabalho, e isso me deixa bastante gratificado, porque eu deixei um legado, né, para a empresa, mesmo sendo estagiário, mesmo achando que não sou capaz disso. E o que dizer que agregou em 4, 5 meses, né? Agregou para mim que eu quero seguir esse caminho de ser um estrategista, um planejador, um gestor de projeto, tanto que hoje eu agradeço também a minha professora que abriu esse meu olhar, né? Hoje eu faço pós-graduação na área de gestão de projetos, faço um MBA de gestão de projetos, e isso vai continuar para a minha vida. E meu trabalho, ele segue debaixo do meu braço para onde eu for, para entrevista, para o meu novo emprego, para a minha faculdade. E a mensagem que eu deixo para vocês é a seguinte: o TCC não é um bicho de 7 cabeças como as pessoas falavam que eram, né? Porque quando eu estava próximo, eu via relatos de alunos que corriam com o TCC, corriam com o trabalho e falavam que era um bicho de 7 cabeças, mas na realidade não é. Se você tiver um planejamento, se você tiver focado no que você quer e você falar
um assunto que te deixa mais confortável e que você quer seguir na sua vida, fale, porque ele te deixa mais tranquilo e isso vai agregar também para o seu futuro. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês. João, meu querido, que maravilha! Que bom, né? Assim, eu amei o fato de você ter sido tão franco, sabe? Tão sincero. Que feliz, né? Dos seus colegas, que hoje eu sei que grande parte das pessoas, dos alunos que estão aqui assistindo essa palestra agora, estão passando, né, por algumas questões desse processo que você narrou, né? Eu achei assim a sua fala muito sincera, genuína, né? Como sempre. Eu acho super interessante você narrando assim, olha, eu não tinha muita certeza do meu tema, mas eu sabia, né, os caminhos profissionais que eu queria seguir. De fato, gente, a escolha de um orientador, a escolha do orientador, do tema, que tipo de trabalho de conclusão de curso você vai fazer, tem que ser, sim, uma escolha estratégica. E eu não estou dizendo isso porque, ok, eu sou professora de estratégia. Não, deve ser uma escolha de vida, né? O João, ele passou por um processo muito similar ao meu, como aluna de graduação lá, né? 2000 bolinha. Eu também fiz um estudo de caso, eu também elaborei um planejamento estratégico. E isso a gente tem que ter muita consciência, sabe, de que não se trata apenas de passar, como o João bem colocou aqui. Não é só obter a nota e passar na disciplina, não. É o teu primeiro filho, a gente brinca, né? É a tua primeira obra, né? Então, eu quero que você que está nos ouvindo tenha esse mesmo orgulho que a gente sente, ó, eu, João, o professor Ricardo, o Valdeir, a gente coloca com orgulho lá no nosso LinkedIn. Todas as entrevistas que eu vou na minha vida, eu boto meus filhos debaixo do meu braço e falo aqui o que eu fiz. Então, gente, brilho nos olhos, se lance, faça o seu melhor, porque o bom resultado vem. Eu tenho certeza que o TCC do João já abriu portas para ele, porque ele já chegou para esse novo emprego com uma outra postura. E ele, sim, deixou um legado na empresa anterior que ele estava. Então, não faça um TCC só olhando passar. E aquilo vai ficar lá, empoeirando lá nas prateleiras da biblioteca. Não. Faça um trabalho que você tenha orgulho dele. Faça um trabalho que vá te lançar, que vá abrir portas na direção profissional para sua carreira, para o que você quer para você. Né? E que desperte também nas próximas pessoas, né, o desejo de continuar a pesquisa, como eu sei que o trabalho do João, como o trabalho do Valdair, inspirou, né, outras pessoas, tá bem? Pessoal, olha, não esqueçam de preencher o link de Horas PAC. Qualquer dúvida, eu abri aqui, ó, vocês podem trazer, a gente tem 2 minutinhos aí, podem trazer dúvidas. Por enquanto, João e Valdair, só tá uma chuva de elogios a vocês. Pessoal aqui amou. Obrigada, parabéns, João. Parabéns, João. Parabéns aí, Valdair. Eu acho que é importante, só complementar, que a professora Ana já falou a importância que vocês tiveram hoje dentro desse processo. Querendo ou não, o João, querendo o Valdair, todas as pessoas que estão aí vendo, perceberam aí todo esse contexto e como isso foi importante, tá? Eu quero que vocês fiquem atentos, estejam atentos aí às novas palestras que vão estar acontecendo. Tudo que está sendo feito com muito carinho, quero que vocês possam ter aí uma participação cada vez maior dentro disso. E as pessoas que ainda não fizeram TCC, pensem no TCC como uma forma de gerenciar a sua marca, ou seja, do seu trabalho. Isso representa o seu trabalho, representa a sua marca. Então, se dedique. Eu sempre falo muito para cada um de vocês, saia da mesmice. O que o Valdeir fez de sair e pesquisar outros temas que não estavam de forma adequada, mostraram isso. A mesma coisa em relação ao João, mostrando aí também todo o desempenho. Gente, é o seu cartão de visita. Tenha consciência que vocês podem fazer a diferença, tá? De mais a mais, desejo aí um grande beijo para todos vocês, tá? Nós aqui da equipe de coordenação estamos sempre à disposição.
e fazendo com que cada vez mais a gente possa ter coisas boas para vocês. Tudo que a gente faz para vocês é com muito carinho, muito amor e, acima de tudo, para que vocês possam ser sempre contemplados com coisas diferentes. O que nós queremos é que vocês sejam mais de sucesso e que possam fazer diferença no mercado. O principal prêmio que nós recebemos é ver o sucesso de vocês, é ver um aluno nosso na posição do Valdeir, ver um aluno nosso na posição do João hoje. Ou seja, sendo que eles estão levando não só a história dele, mas eles estão levando também o diploma dele, onde eles se formaram. Então, isso é uma coisa importante. Eu tenho orgulho de ser unicarioca. Eu tenho orgulho de ter estudado na Unicarioca. Eu tenho orgulho de ter sido aluna da professora Ana. Gente, não tem noção de como isso é importante para a gente. Mais do que dinheiro, tá? Muito mais do que dinheiro. A Silvana está perguntando aqui, gostaria de saber qual o melhor momento inicial do TCC. Silvana, vou falar uma coisa para você. No mestrado, quando eu estava na apresentação das disciplinas no primeiro dia de aula, eu já comecei a escrever meu TCC. Tá? Então, você pode começar, obviamente, dentro de uma faculdade, você tem 4 anos, mas você já pode começar logo no início a ler artigos, começar a se interessar por alguns assuntos e, com base nisso, você já pode começar a alinhar com alguns professores que você deseja ser orientada por ele. Tá? Quanto mais cedo iniciar, melhor. Não deixe nada para a última hora, porque senão, muitas das vezes, você não vai encontrar o professor que te agrada. Então, é importante que você tenha essa consciência. A Ana, a gente já tem pessoas agendadas para 2021. 2, tá? Só para você ter uma ideia de pessoas que têm esse desejo. Então, acho que é importante você estar trabalhando isso, é importante você estar alinhando, leia artigos, comece a trabalhar dentro das áreas. Mesmo que a gente não seja orientador de vocês, pergunta mais ou menos a seguinte: eu quero fazer sobre esse assunto, qual é o livro que você instrui a gente, qual é o tema, onde é que vocês podem estar buscando. Então, fiquem à vontade, para que a gente possa estar cada vez mais atendendo vocês. Lembrando que já está acontecendo uma palestra agora com o professor Ayala no YouTube. Vamos correr para lá para a gente ver. Tá? Depois tem uma palestra às 6 horas, tem uma palestra às 7 horas, tem uma palestra às 8 horas. Uma coisa eu vou falar com vocês. Vocês vão ter muitos temas para falar. Esses 2 dias são para vocês. Tá? Fiquem à vontade. A professora Ana vai estar aí falando agora. E foi um grande prazer nós estarmos juntos e tudo que a gente faz para vocês é com muito amor, tá? Obrigado e fiquem com Deus. Isso mesmo. Eu só queria reforçar, gente, que eu acabei de disponibilizar aqui no nosso chat o link, porque agora à tarde nós lançamos lá no site da Unicarioca o link direto para você acessar todas as próximas palestras. Mesmo que você não tinha se inscrito previamente, acesse lá. 100% das palestras que estão ocorrendo a partir de agora, até o final do dia de amanhã, você tem acesso, tá bem? Pessoal, grande abraço, muito obrigada pela presença de vocês. Nós finalizamos agora esse momento, foi um momento realmente de uma troca genuína. Eu acho que isso é extremamente importante. E pensem com carinho nesse trabalho que vocês vão desenvolver. Pense no tema, pense no orientador. Eu indiquei ali, o site SPEL. O SPEL é um repositório de artigos científicos. E aí é bacana porque você pode digitar palavras-chave lá no sistema de busca. Eu estou pensando em fazer um trabalho sobre sustentabilidade. Ana, ficou sem áudio, Ana. Tocou em alguma coisa aí. Ficou sem áudio. Sim. Acesse o SPEL e lá na busca, né, por palavras-chave, você vai encontrar vários artigos científicos que foram publicados em revistas de ponta na área de gestão sobre o assunto, tá bem? Agora a gente se despede, gente, um grande abraço, obrigada pela presença e esperamos vocês agora no YouTube, tá lá acontecendo uma palestra fantástica com a Cláudia Amaral, professora Ayala, sobre um empreendedorismo, né? A Cláudia, ela empreendeu no momento de dor, né? Da dor à startup. Então, vamos lá, estaremos juntos, então, até as 21 horas de hoje. Um abraço, gente. Um abraço, tchau. Até a próxima.